De Taubaté, a primeira pergunta, doutor Lair Ribeiro, é a Ana Cláudia. Boa noite, doutor Lair. Tenho fibromialgia e hipotireoidismo. Gostaria de saber qual tratamento nutricional indicaria e se seria viável a ozonioterapia de insuflação retal. Ana Cláudia, fibromialgia e hipotireoidismo. Qual o melhor tratamento nutricional ou ozônio? Fibromialgia é um estado, não é uma doença. Tá? Tem várias doenças que causam fibromialgia. Simplesmente diz que dói nas fibras e nos músculos, fibromio, em diferentes pontos do seu corpo, que apertados, são 18 pontos, faz o diagnóstico de fibromialgia. Uma pessoa que tem hipotiroidismo não tratado pode desenvolver fibromialgia. Uma pessoa que tem adrenal comprometida pode desenvolver fibromialgia. Então, se você tem hipotiroidismo, a coisa que você tem que se preocupar mais é com a sua temperatura corporal matinal. Depois que você acorda, antes que você levanta, você pega um termômetro, baixa abaixo de 35. Na noite anterior, deixa na cabeceira da cama. Você acordou, coloca o termômetro por 8 minutos debaixo da axila. Tira e olha. Se você tiver menos que 36,5, significa que os remédios que você está tomando não estão sendo suficientes. A função da tireoide principal é manter a temperatura corporal, através do metabolismo, da termogênese. Se isso não está acontecendo, é porque não é apropriado. Você vai ter que ir no endocrinologista, um médico de tireoide, que vai te dar uma coisa chamada T4 e uma coisa chamada T3. Tá bom? Agora a próxima pergunta, doutor, é Fernando Ribeiro, do Maranhão. Há alguma dieta especial para quem tem varicocele? Infelizmente não, Fernando. Isso aí é uma coisa que também não te prejudica, não te incomoda, tá? Eu acho que você pode esquecer, cuidar da sua vida, esquecer disso aí. Só é incômodo às vezes, mas não tem problema maior nenhum. Não vai mudar a sua fertilidade, a sua capacidade de gerar filhos, nada disso. Esquece isso. Viva a vida. A Tamires, ela está falando o seguinte, Tamires Santos, ela tem pressão alta pós o parto. O que fazer? Está 18/10, chegando a 22/12. Socorro, doutor Lair, os exames estão normais, o que devo fazer? Hipertensão não é doença, é um estado. Você pode ser hipertenso por deficiência de vitamina D3, você não toma sol. Você pode ser deficiente porque você não tem magnésio, não faz vasodilatação. Você pode ser hipertenso porque você tem o ácido úrico elevado. Se você está me dizendo que isso surgiu depois da gravidez, a pista que você está me dando é que provavelmente você tem deficiência de magnésio. Porque a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, durante a gestação, que dá pressão alta e vômito e com convulsão, a gente trata com sulfato de magnésio. Então, na prática, você pode usar ou magnésio glicina, ou cloreto de magnésio. Você vai fazer o uso desse, e você vai ver que, às vezes, até eu conheço pacientes que até se livram dos medicamentos. Tá bom? Então, lembre-se disso. É um estado. Se você descobrir a causa, a pressão vai embora. A hipertensão vai embora. Porque o médico fala para você que ela é idiopática. Quando você escutar que é idiopático, é porque o médico não sabe a causa. Tá bom? Uma pergunta aqui da sua capital, de São Paulo, Guga Oliveira. Boa noite, doutor Lair. Gostaria de saber se existe algum alimento com capacidade funcional da telomerase. Existe sim. Se você ingerir tem uma erva chinesa chamada astragalus, ou astrágalos. Astragalos, na época do Império Chinês, quem não fosse da realeza e fosse pego ingerindo astragalos, era condenado à morte. Porque naquela época já sabia que se você ingerisse astragalo todos os dias, você ia viver mais. Aumentava a sua expectativa de vida, porque lá tem uma substância que estimula a telomerase, aumentar o comprimento do telômero. Então, uma coisa simples que você pode fazer é fazer o uso da erva astragalos, que você pode encontrar em qualquer farmácia de manipulação. Eles tiraram do astragalo uma substância chamada TA65, que é vendida em Nova York. Hoje está até barato, está $7.000, R$28.000 por ano. Tá? Se você comprar no câmbio negro, está quase R$4 por dólar. Então, tiraram do astragalo concentrado.
Você não está a fim de gastar esse dinheiro todo, você vai e procura, então faz uso disso que não tem problema nenhum. Guarda aí, astrágalos ou astragalos. A Thaís está perguntando aqui uma coisa bem simples. Café solúvel faz mal ou não há diferença? O que faz mais mal de tudo é o café descafeinado. Por quê? Você fala assim, mas tirou a cafeína, por que eu não posso tomar café descafeinado? Porque no processo de gerar o café descafeinado, eles precisam de um solvente. E esse solvente que coloca para fazer o café ficar descafeinado prejudica muito mais do que a própria cafeína. Então não é solução você tomar café descafeinado. Isso é que eu tenho para te dizer. Aqui tem uma pergunta que temos que ter um pouco mais de atenção. Dani Milani. Boa noite, Dr. Lair. Há 9 anos me submeti a uma redução de estômago. Há 1 ano comecei a ter convulsões. Fiz um exame e apareceu um problema no cérebro. Atividade paroxística frontotemporal bilateral. O neuro disse que isso é genético. Não acredito, pois que eu saiba, na minha família não teve ninguém com esse problema. Tenho 32 anos, sempre fui saudável. Isso poderia ser deficiência de magnésio? Tem 1 mês que comecei a fazer suplementação com ele. Obrigado. A Dani, né? Dani Milani. Você submeteu uma cirurgia bariátrica, que é bastante invasiva. Você, para ter saúde da agora para frente, você tem que tomar uma série de cuidados. Você tem que, primeiro, fazer suplementação com alguns enzimas. Você não tem mais. Por exemplo, a produção de ácido clorídrico no seu estômago caiu muito. Se você não tem ácido clorídrico, você não transforma pepsinógeno em pepsina. É difícil para você digerir carne, por exemplo. Você tem deficiência de B12. Você não absorve mais metilcobalamina. Porque para absorver B12, vitamina B12, você precisa do fator intrínseco, que quem faz a cirurgia bariátrica, em geral, aquela área que produz o fator intrínseco foi cortada. Então você tem que fazer B12 injetável. E você também tem deficiência de ferro, porque a absorção de ferro também está comprometida. Então junta tudo isso, mais talvez uma predisposição genética, você pode ter isso. Agora, como é que você faz para curar? O fato de você tomar magnésio aumenta o limiar para a convulsão. Está certo. Eu oriento mães que elas devem deixar os filhos ter febre, porque febre é uma coisa da natureza. Febre vem para curar. Se você deixar uma criança ter febre a noite inteira, no dia seguinte ela sarou, porque a elevação da temperatura ativa enzimas, estimula o sistema imune e mata o vírus. Mas as mães foram educadas a ter medo de febre, porque elas têm a preocupação de que a criança pode entrar em convulsão, o que é possível. Passar de 39,5 é possível que entre em convulsão. Então eu ensino as mães a aplicar cloreto de magnésio transdérmico. Elas têm em casa um vidrinho e a criança está com febre, como assim a minha filha faz com os meus netos, ela passa uma aplicação, tem uma dosagem, ela esfrega, a criança absorve e está protegida. Então, é verdade, sim, que o magnésio protege contra a convulsão. Mas mais verdade ainda é você pesquisar a dieta cetogênica. O Hospital Johns Hopkins, a dieta cetogênica começou na Mayo Clinic, que esse ano foi considerado o melhor hospital dos Estados Unidos, em 2015. A Mayo Clinic tem mais de 3 mil médicos trabalhando, foi considerado o melhor hospital do mundo, provavelmente. E lá que começou a dieta cetogênica, e ela depois foi para Johns Hopkins, onde está lá há mais de 30 anos. E um produtor de cinema famoso aí, ele tinha um filho chamado Charles, tem ainda, ele está vivo, e ele tinha 30, 40 convulsões por dia. E aí, ele já não conseguia, os remédios tomando não valia nada, ele chegou ao Johns Hopkins University, ele fica em Baltimore. E aí, ele começou, nos primeiros 3 dias de dieta cetogênica, caiu de 30 convulsões para 2, 3, depois uma por semana, depois não teve mais. Ele criou uma coisa chamada Charles Foundation, você pode encontrar na internet. E como ele era um produtor de cinema, ele pediu a Meryl Streep para fazer um filme. E ela fez um filme. Se você ver no YouTube, você vai encontrar, até no YouTube tem um filme da Meryl Streep,
onde ele faz esse tratamento, o filme, uma criança que tem convulsões e que usa a dieta cetogênica. Então, respondendo a sua pergunta, você tem que melhorar a sua nutrição com relação a ferro, com relação a enzimas, com relação à vitamina B12, pode fazer uso de magnésio, mas no seu caso a absorção do magnésio está comprometida, você pode procurar um magnésio transdérmico, e você dá uma estudada hoje no Google, depois que terminar isso aqui, e dá uma olhada na dieta cetogênica, que talvez vai ser a sua solução.